Apesar dos problemas, Alagoas se destaca em políticas educacionais voltadas para os indígenas. Além disso, um projeto de lei que propõe a criação de cargos efetivos para professores indígenas já está tramitando na Assembleia Legislativa de Alagoas. Neste bloco, vamos falar sobre os importantes avanços e os próximos desafios. Jorge, antes de falar dos avanços, vamos entender um pouquinho mais da administração, da realidade das escolas indígenas. Como é que está definida a grade curricular dessas escolas? Existe algum diferencial em relação aos conteúdos que eles têm lá? Pois é, eu sempre brinco que o diferencial é só o índio do ponto de vista da pessoa, né? Porque efetivamente, olha, quando você discute a educação escolar indígena, dentro dessa concepção de respeito à história, aos rituais, aos valores da comunidade indígena, é claro, tem outros elementos também que fazem parte do processo. Você tem que discutir a infraestrutura, tem que discutir a capacitação dos professores, porque não basta também ser o índio professor se ele não tem uma formação específica para isso. Só para eu entender, o professor tem que ser índio, tem que ser indígena. Essa é a definição dos próprios índios e o que efetivamente tem que ser garantido pelos órgãos públicos. Agora, nós estamos com um problema, porque inclusive os professores que participam do processo de formação na UNEAL passaram mais de anos sem ter aulas, porque tinha um problema aí burocrático de um projeto que era para atender a formação dos índios, que não foi executada efetivamente. Então, você veja, tem os problemas, eles ocorrem em várias dimensões, da sala de aula, da estrutura, né? Então, por exemplo, na comunidade do Coité, que é uma aldeia do povo Chucuru-Cariri, o povo mesmo teve que construir um salão para dar aula. Em Palmeira dos Índios, lá na Fazenda Canto, eles construíram casa de taipa, inclusive, né, para poder trabalhar a educação escolar indígena. Então, você tem uma deficiência do ponto de vista estrutural muito grande no que diz respeito à infraestrutura, à grade curricular, ao conteúdo e à metodologia. Então, é um conjunto de ações que precisariam efetivamente... Agora, eu venho dizendo isso há décadas. A gente sabe que a educação escolar indígena é uma coisa recente no Brasil. Toda essa lei que rege, né, foi passada para o Estado há muito pouco tempo. Há um lapso de tempo entre o que você quer enquanto indígena e enquanto Estado, enquanto política pública para chegar. Isso ainda não está no mesmo passo. O que precisa ser feito, Jorge, para que essa realidade melhore, mude? Você observa alguma ação efetiva do poder público nesse sentido? Eu falo de coração aberto, de forma muito... alguém que conhece a realidade, que tem um compromisso com a melhoria da qualidade de vida, inclusive no aspecto da demarcação da terra, dos direitos indígenas, mas especificamente na questão da educação. É preciso que as autoridades, né, os órgãos públicos tenham técnicos que tenham conhecimento, né, sobre a questão indígena, porque também, se você coloca qualquer um, e isso eu acho que melhorou. Hoje nós temos algumas pessoas, por exemplo, o próprio Gilberto Ferreira, que é um dos que está trabalhando na secretaria, a gente sabe que inclusive está fazendo doutorado, mas anteriormente eram pessoas que não tinham nenhuma capacitação técnica. Agora, não basta ter o técnico, é preciso que tenha uma decisão política, aí no caso, que é em nível do governador do Estado, em nível da Secretaria da Educação, que efetivamente a gente possa construir um processo de formação, né? Porque também não é fácil, porque o índio também, por exemplo, professores indígenas que estão lá trabalhando com maior sacrifício, se dedicando também, mas se não tiver uma formação permanente, efetivamente eles não vão dar conta. E a gente está devendo realmente essa formação continuada para esses professores. Por falar em professor, Jorge, existe um projeto de lei na Assembleia Legislativa aqui do Estado que fala justamente da criação de um cargo específico para professor indígena. Há quantas anda isso? Pois é, isso é muito importante. Inclusive, eu estive com o deputado Júlio Cabral para tratar sobre essa situação e ele me disse que esta semana estaria conversando com o secretário
de educação, como também uma outra coisa importante que o deputado falou, que em relação à escola do povo Coiupancá em Iapi, que iria fazer uma emenda para que pudesse efetivamente construir a escola. Então, está nesse pé, efetivamente. A gente espera, que é muito importante essa questão do cargo específico. Já é um avanço. Agora, é muito importante junto a isso, porque se você tem olha o problema. Se agora, efetivamente, tem um concurso para professor indígena, mas se o professor indígena, para criar o cargo de professor indígena, mas se efetivamente o professor indígena não está capacitado, não está com condições, né, com estudo, ensino superior, com qualificação para atender a demanda, quem vai passar no concurso? Não vai ser o professor indígena, vai ser um branco que muitas vezes, por interesse, simplesmente, infelizmente a gente sabe disso, tem um interesse no salário, leva para a aldeia complicações, visão de mundo diferente, não respeita a estrutura, a hierarquia da comunidade, como as lideranças, o pajé, o cacique, o conselho. Então, temos que estudar efetivamente esse processo de uma forma muito carinhosa, de uma forma muito responsável e muito competente para que possamos efetivamente, Alagoas possa avançar. Porque, veja, os índices da educação em Alagoas são terríveis. E você imagine, se a sociedade em geral efetivamente está num nível de educação muito baixo, você imagine umas sociedades que devem ter um tratamento específico e não tem, a consequência ainda é pior. Na verdade, a palavra que eu encontro para descrever essa situação é escravizada. Eu me sinto uma escrava do Estado, porque não é fácil você trabalhar em cima de um salário mínimo. Falam todo de uma educação diferenciada e eu me pergunto, que educação diferenciada é essa que eles tanto falam? É receber inferiormente? É ser tratado inferiormente? E ser excluído, na verdade? Muito obrigada pela presença e pelo esclarecimento tão importante sobre a situação da educação indígena aqui em Alagoas. E daqui a pouco vamos falar sobre o Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Indígenas, uma iniciativa do MEC que já é realidade na Universidade Estadual de Alagoas. A Escola Viva volta já já. A pesca, a caça, então aqueles costumes têm que permanecer.